Bom, boa tarde a todos os colegas. Vamos reiniciar nossos trabalhos nesse curso sobre judicialização da saúde. Teremos agora o painel 4 sobre os impactos da judicialização da saúde na gestão pública, com a presença dos nossos palestrantes, Fernanda Vargas Terrazas, Bruno Naundorf, e Marco Antônio Teixeira. Um tema certamente muito importante. Nós estamos aqui tendo uma visão multidisciplinar da questão ligada à judicialização da saúde, e é claro que também temos que ter presente os impactos que essa judicialização causa. Não que isso vá ser a única variável a ser considerada nas decisões, mas certamente os juízes, quando proferem suas decisões, nas mais variadas áreas, e na saúde não é diferente, eles interferem muitas vezes com políticas públicas, constroem políticas públicas e também interferem, muitas vezes até de forma drástica, e às vezes necessariamente, na gestão também. E certamente os nossos palestrantes de hoje enfrentarão esse tema que é tão relevante no que toca à judicialização da saúde. Vamos, então, passar a primeira palestra desta tarde. Professor Marco Antônio Teixeira é procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná, membro da Comissão Permanente de Saúde do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, membro do Fórum de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, membro do Comitê Executivo de Saúde criado pelo Conselho Nacional de Justiça no Estado do Paraná, e é também professor de Direito Público Sanitário do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, em Campinas, São Paulo. Doutor Marco Antônio, agradeço a sua presença e a palavra é sua. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Quero que saibam que eu sou profundamente agradecido à organização deste curso, e eu faço na figura do Dr. João Gebran, a quem tem uma estima e um respeito muito grande, porque concede a mim, de uma certa forma, a minha instituição, que é o Ministério Público, oferecer aos senhores e às senhoras um olhar sobre um tema que é o que está na tela: consultas especialistas, regulação de leitos hospitalares e lista de espera. Gostaria de dizer-lhes também que a escolha desse tema pela organização do curso, ela me pareceu muito interessante, muito provocativa, na medida em que conseguimos sair da assistência farmacêutica, né? Para percebermos que há área de discussão importante fora da questão da assistência farmacêutica, que hoje se traduz como os maiores números que a judicialização da saúde apresenta no país. Para nenhuma das três questões, consultas com especialistas, regulação de leitos e listas de espera, há uma resposta fácil, né? Na verdade, o que eu lhes digo, não haver uma resposta fácil, é uma platitude, é um truísmo, sim, mas também é verdade. Não há respostas fáceis, o que não quer dizer que respostas não hajam. Eu gostaria também de lhes dizer, porque pelo tempo que foi me conferido pela organização, como são três temas com identidade própria, vou tentar apanhá-los pelos que eles têm em comum, né? Quando nós pensamos em lista de espera, estamos pensando também, de alguma forma, em consultas com especialistas, nas quais há lista de espera, e também leitos hospitalares, para os quais também há lista de espera, principalmente quando se trata de leito eletivo. E é importante perceber isso na dimensão do sistema único, que tem uma produção em saúde, em alguns momentos, bíblica, né? Marchamos com mais de 1 bilhão, eu disse 1 bilhão, de procedimentos de atenção básica no país, né? E isso não é pouco, isso tudo com recursos públicos, isso tudo atendendo 100% da população, né? Mesmo aquela que não se serve diretamente do serviço de assistência à saúde. Então,
Falar do sistema significa pensar de forma a melhorá-lo, de forma a fortalecê-lo, porque é dessa forma que ele melhor atenderá as pessoas, né? E a outra coisa que eu gostaria de dizer antes de passar à imagem seguinte é: se eu tivesse que pensar num sinônimo para o Sistema Único de Saúde, num sinônimo funcional, eu pensaria na palavra rede. Consultas com especialistas, regulação de leitos e listas de espera tem a ver com SUS, mas tem a ver com rede. Não existe SUS sem rede. Esses fenômenos, eles fazem sentido, eles se realizam ou não dentro da rede. Isso apenas é um exercício muito rápido de arqueologia de direito sanitário, né? Estamos em 88, com o que diz a Constituição, mas principiamos em 1824, no artigo 179 da Constituição de então, que dizia: a Constituição também garante socorros públicos. Aí estava embutida a saúde. Isso é o DNA mais remoto que temos de direito sanitário na nossa legislação constitucional. Não. E havia, por incrível que pareça, no decreto da época de Getúlio Vargas, do Estado Novo, algo que não existe mais e que fazia sentido, então, nos termos do decreto. Existiu no Brasil uma Procuradoria dos Leitos da Saúde Pública. Portanto, isso não existe mais, embora o Ministério Público hoje ainda também procure os leitos em algum momento, em várias situações. Isso é muito corrente na nossa atividade em saúde. A minha lógica de conversa com os senhores vai exatamente na linha da evitabilidade, da racionalização, da judicialização, pegando o fenômeno não apenas do ponto de vista da magistratura, mas pegando o fenômeno como ocorrente na comunidade jurídica que trabalha com saúde. Portanto, estamos a falar de juízes, mas estamos a falar de membros do Ministério Público, estamos a falar de defensores públicos, de advocacia privada, enfim. Essa comunidade, que cada vez com mais densidade, promove a judicialização em saúde. Mas preferiria eu não dizer-lhes muito sobre o processo oposto ou sobre a judicialização em si mesma. Porém, descrever um cenário que deve ser bem compreendido por nós todos que operamos na área, para melhor interpretarmos o processo que chega, a ação que chega, a decisão a ser proferida. Porque esse cenário é absolutamente condicionante e faz parte, me parece, da lógica de quem propõe a ação, como muitas vezes é o Ministério Público, ou de quem a decide, que é o magistrado, ter essa percepção que me parece que é importante que ela exista nesse momento. Então, parto de duas assertivas do Conselho Nacional de Justiça. Ao pé da imagem está a origem do texto, mas fala o Conselho nessa linha de evitabilidade, racionalização da judicialização, promoção do conhecimento de direito sanitário. Isso é muito importante, né? Nós lembramos que a magistratura, de uma forma um pouco mais clara, se organiza a partir daquela famosa audiência pública em 2009, ainda na presidência do CNJ, do ministro Gilmar Mendes. E, a partir daí, há uma organização e há uma velocidade nessa organização que hoje é superior à do Ministério Público. Embora o Ministério Público tenha se organizado antes, hoje a velocidade da magistratura em propor alterações no sentido de organização do exercício da jurisdição em saúde, ela tem muita consistência e, a meu ver, ganha mais velocidade nesse momento do que nós, que já estamos há mais tempo nesse caminho. E o outro dado importante, também do CNJ, como leitmotiv, digamos assim, dessa conversa, é esse trecho da Portaria 91, que diz assim, que uma das ideias do Conselho, quando cria o Fórum de Saúde, é o estudo e o desenvolvimento de soluções práticas voltadas para a superação de questões relacionadas a demandas de assistência de saúde. Portanto, isso tudo nos remete, essas duas assertivas, a perceber um cenário maior do que o processo que chega ao gabinete ou aquela pilha que está em cima da nossa mesa. Hoje, essa pilha é um pouco mais virtual do que de papel, né? Eu sou certamente mais antigo que todos os senhores aqui. Na carreira, há muita referência para mim, a pilha é sempre, né, a pilha física. Bem, a primeira observação que eu poderia lhes dizer é que temos nós, do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma relação muito interessante com a proteção à saúde e a terminalidade humana. Em geral, as questões que nos chegam, e não apenas, mas também em relação a pedido de leitos, a consultas de especialistas e mesmo o fenômeno da lista de espera, põe a nu
a intrincada, a complexa, penosa, na maioria das vezes, a relação que temos com a terminalidade humana, porque, em geral, os pedidos são baseados em risco iminente e grave, se não para a saúde, quanto não para a vida das pessoas. E essa relação que temos, que é uma relação jurídica com algo que não é jurídico, porque o fenômeno é de saúde, e muitas vezes, ou quase sempre mesmo, essa ameaça vem descrita por um profissional de saúde, isso cria em nós uma sensação, um sentimento que é bom que nós olhemos para ele de uma forma um pouco mais distante do que sermos apenas sujeito dele. Na sequência desse raciocínio, a nossa relação com a saúde das pessoas que está materializada num pedido, numa ação, e a nossa relação com a terminalidade das pessoas, que muitas vezes vem pressuposta, caso não haja o atendimento nesse mesmo pedido, faz com que nós, e eu não digo todos aqui, mas a maioria de nós, com certeza, eu me incluo, como me incluí ao longo do tempo em que tenho ofício na área de saúde pública, que desenvolvêssemos uma lei não escrita, mas tão vigente como aquelas que estão escritas. Ou seja, essa certa lei da sobrevivência, entre aspas, ela se define da seguinte forma, 2 pontos, aspas, né? Na minha mão não morre, fecha aspas, ponto. E assim tem sido. E talvez assim deva ser, porque não podemos nós, nem do Ministério Público, nem da magistratura, da Defensoria, enfim, não podemos nós, que atuamos numa cena tão delicada e tão alheia ao nosso conhecimento jurídico, corremos riscos que talvez não possam, não devam ser corridos. Portanto, e é nessa linha de não correr o risco desnecessário que acaba havendo uma linha de concessão muito grande, né, na nossa judicialização, seja do fármaco, seja do leito, seja do exame diagnóstico, seja do que for. E aí nós estamos numa situação interessante, que é a situação de sermos reféns. Certamente, o defensor público, o membro do Ministério Público, o juiz, ele é refém de um documento médico, que é a prescrição. Essa prescrição, contra a qual nós temos escasso, quando não nulo poder de revisão crítica, é que nos faz mover, é que nos faz procurações, que nos faz decidir ações, tudo no contexto concessivo, alocativo de insumos à saúde, seja qual for o insumo. Somos reféns, sim, de uma prescrição médica. E aí, eu lembro de Max Weber, porque as nossas decisões no conjunto, e aí não apenas sobre leitos, sobre consulta de especialistas, mas também muito sobre assistência farmacêutica, eu lembro a ética, as 2 éticas de Max Weber, que é a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Quando atuamos no caso individual, a tendência é de que utilizamos a ética da convicção. Nas questões coletivas em saúde, tendemos a usar a ética da responsabilidade. Esse fenômeno de Max Weber é bem descrito pelo Bobbio no seu dicionário de política, né? E ele diz assim, o critério da ética e da convicção é geralmente usado para julgar as ações individuais, exatamente o perfil da nossa justiça, é quase 100% individual. Enquanto o critério da ética e da responsabilidade se usa ordinariamente para julgar as ações de grupo ou praticadas por um indivíduo, mas em nome e por conta do próprio grupo. É nessa lógica que nós atuamos. E cada uma dessas lógicas de Weber, que tem um antecedente muito remoto em Maquiavel, pronto, as coisas funcionam assim conosco. Isso não é pouco. Por que não é pouco? Porque isso define um padrão. Que padrão é esse? O padrão é esse que está no... Os pesquisadores que fizeram o estudo estão ao pé da imagem. 2% dos casos em saúde são coletivos. Portanto, nós temos 98% de casos que nós decidimos com lógicas de convicção. E, ao passo que a educação, que também é um direito social do artigo 6º da Constituição, nós temos exatamente o contrário. 81% dos casos são casos coletivos. É isso. Define um padrão, que é o modelo brasileiro de judicialização. E aí também é importante vermos que, quando nós falamos em filas ou listas de espera, nós estamos falando de um fenômeno que é comum em qualquer sistema de saúde. Os sistemas, para se organizarem, têm que estabelecer filas. Todos os modelos universais do mundo trabalham com fila, que é uma forma de racionalizar e organizar a demanda. E, de outro lado, com a produção dos serviços. O que não é razoável é a fila iatrogênica. O que não é razoável é a fila de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. Isso não é razoável.
mas é normal e aceito na literatura, como um dado inescapável, a existência da fila. Ocorre que essa fila de acesso, seja a assistência farmacêutica, seja ao leito, seja a consulta, seja ao exame, estas filas, são muitas filas com lógicas próprias, cada uma delas, elas não passam, em geral, pelo Judiciário, passam um pouco pelo Ministério Público, não sei se passam pela Defensoria, porque o que passa por nós é o indivíduo, ou um grupo identificado pequeno de indivíduos, porque é assim que montamos o nosso sistema no Brasil, de atenção à saúde via Poder Judiciário. O que ocorre? O usuário do sistema que procura o Ministério Público, que produz uma ação que é recebida pelo juiz e é deferida uma providência inicial qualquer, de tutela de urgência agora no novo Código, ou numa sentença concessiva no final, esse paciente não usou a fila. Isso nos leva a uma discussão de ética muito interessante, porque isso no Brasil não se avança muito. O Brasil não se organizou sequer para ter um Comitê Nacional de Ética. Nós temos a Conitec, nós temos o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, mas essa ética das escolhas, essa ética da sobrevivência do indivíduo no grupo, ela não existe. Eu recordo que nós temos a Associação Portuguesa de Bioética, nós temos o Comitê Nacional de Bioética na Itália, enfim, isso existe por aí. Para nós, isso parece que até o momento não é relevante. É porque as decisões, as escolhas que estamos condenados a fazer, tanto o Ministério Público ao propor uma ação, quanto o juiz a decidi-la, são escolhas que têm um fundamento mais profundo, mais enraizado do que a legislação nos oferece. É a questão de bioética que estamos decidindo. Quando eu tenho falta de vagas, eu tenho que optar por alguém para ocupar essas vagas, e, portanto, isso implica em rejeitar outros que a elas também teriam direito, eu estou fazendo uma escolha ética. E, portanto, isso não se fala entre nós. Esse é um perfil do tempo rapidíssimo, para que se entenda também uma coisa muito interessante, que é a lógica de como a saúde caminha no âmbito da judicialização e no âmbito da sua administração do ponto de vista administrativo. Nós tivemos, se pode ver na linha da esquerda, a legislação fundamental da saúde está aí bem descrita. Vejam bem que de 1990 a 2000 houve um hiato. Não há nenhuma legislação que regule a saúde. E de 2000 para cá, com a emenda 29, até 2016, com a emenda 95, é que houve uma retomada da legislação. O que aconteceu nesse meio tempo? Principalmente entre 90 e 2000, o sistema rodou na base de portarias do Ministério. Portarias com efeito normativo. Portarias que não são citadas, muitas vezes, nos nossos trabalhos, mas que, de fato, são elas que regulam o sistema e não a lei, menos ainda a Constituição. É uma lógica dupla, isso é um duplo mimário que não se encontra em nenhum momento. Mais que isso, posso lhes dizer, espero que a Fernanda possa dizer também alguma coisa a respeito, dentro da sua experiência no CONASENS, o sistema, desde 1990, se regula por portarias. E até hoje. Por quê? Porque é um velho artigo, porque a lei é muito antiga, 1990, século passado, 8142, que dizia, um artigo final da lei, que é uma lei que complementa 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que dizia assim, para os efeitos dessa lei, para os fins dela propostos, fica autorizado o Ministério da Saúde a fazer a regulação por portaria. Pois o que fez o Ministério? Ele fez regulações por portaria no âmbito, no objeto daquela lei 8140, e fez para 8080, 100% de portarias. E hoje nós vivemos de portarias, que muitas vezes nós desconhecemos, e quando nos lançamos ao cipual, que é o conjunto dessas portarias, isso cria dificuldades enormes pelo tempo que leva, e quando achamos a portaria certa, entre aspas, não sabemos se ela está em vigor. Então, isso é uma dificuldade, né? Mas é assim que as coisas giram. E esse é o sistema na sua normatividade. É um novelo desfeito. É um emaranhado de fios, porque as coisas são assim. A regulação da saúde está disposta, pode ser disposta graficamente dessa forma. A judicialização, que tende a usar os hiperprincípios, ou seja, exemplo clássico de hiperprincípio, saúde é direito de todos, e com base nisso, advogados propõem, membros do Ministério Público usam o mesmo princípio, os juízes, há ações que apenas citam o hiperprincípio da Constituição, e as coisas são dadas ou não são dadas com base nisso. Então, temos
um apego muito grande aos hiperprincípios, porque cair na Amazônia de portarias é muito difícil nela sobreviver, né, e dela obter resultados úteis. Temos as leis, que eventualmente fazem parte do arcabouço da ação ou da decisão, e temos as portarias. O que fica claro nesse quadro, se temos um pouco de convivência com o sistema? Fica clara a dualidade. Gestor se regula por portaria. O Ministério Público, o Judiciário, o defensor, o advogado se regula por lei, mas preferentemente pelos hiperprincípios. Pronto. E não se conversa. Qualquer Secretaria de Saúde, será muito difícil encontrar legislação sanitária correspondente àquele tipo de gestão, município, Estado ou a própria União, mas principalmente nos municípios. Mas você vai ver toda a coletânea de portarias lá a seguir e obedecer. E há conflitos entre portarias e com as leis, quando não com a própria Constituição. Então, isso é um dado que explica por que as nossas lógicas na judicialização, de uma certa forma, encontram tanto atrito com as práticas e lógicas da administração. Se nós imaginarmos, a pesquisa foi feita pela CNI e pelo IBOP, uma pesquisa nacional, o que a população mais sente de problemas no sistema único? Demora ou dificuldade para ser atendido. Fila. Das 10 dificuldades, que os senhores e as senhoras também podem reparar na tela, num gráfico que se faz a partir da pesquisa, 7 dizem respeito à fila. 3 apenas que não. Então, no sentimento, na percepção de saúde do brasileiro, da amostra que foi, nós temos fila, que é objeto da conversa nossa, como o grande entrave, o grande problema, a dificuldade do acesso, quando não a impossibilidade. E eu quero lhes falar, porque não me animaria eu a dizer do direito para juízes federais, mas talvez possa ter a coragem de lhes dizer de leis que não estão nos códigos, mas que muitas vezes têm um efeito muito mais determinante do que o direito positivo posto na legislação que conhecemos. São outras leis, são leis de outro mundo, que não é o jurídico, mas com uma influência tão forte e, às vezes, até mais poderosa do que os nossos hiperprincípios, do que a nossa legislação ordinária. Eu cito apenas 3 ou 4 exemplos, mas porque isso é ampliar o olhar. Eu acho que isso aí é pensar direito sanitário, é, digamos assim, problematizar um ramo de conhecimento que nós, da área jurídica, nem sempre temos ou interesse, né, ou, enfim, de alguma forma, acesso. Eu começo com a lei de Wildawski. O que diz essa lei? Essa lei não é uma lei no sentido jurídico da palavra, né? Diz assim, ela é conhecida como a lei da despesa médica. Isso nos faz entender por que as coisas chegam como chegam às nossas mesas. Os gastos do sistema de serviço de saúde vão aumentar até atingir o nível dos recursos disponíveis, de modo que esse nível deve ser limitado para manter os custos. Ou seja, o que você gasta como gestor, e aí pode pegar o Estado como gênero, o que o Estado gênero gasta com saúde, segundo, e isso está comprovado na literatura, não é um dado isolado, não é uma elucubração cerebrina do Wildawski. Os gastos vão aumentar até chegar ao limite. Não, falta recurso para a saúde? Obviamente que falta. Aumentemos o recurso, vai faltar na sequência. Na linha de raciocínio de Wildawski, você não terá nunca o recurso suficiente. Ele sempre será insuficiente porque você atinge a meta do que é disponibilizado. No SUS, como é que se limita essa despesa que parece não ter fim, porque sempre ela necessita-se de mais recursos e mais aportes de orçamento? É feita pela imposição dos tetos financeiros. E aí, quando o SUS coloca teto financeiro para o Estado, isso é organização administrativa, isso não está na lei, não está na Constituição, isso é o direito administrativo regendo a gestão. Quando você tem uma lei de teto financeiro para o Estado, para a União, para o município, vamos pegar a questão dos municípios, que são os mais frágeis entre os entes federativos na judicialização, fica uma questão. Está normatizado que ele deve, como o próprio nome da expressão diz, usar o seu recurso até o limite do teto financeiro correspondente a esse ente federativo. Bem, mas as despesas excedem. E essas despesas que excedem são invocadas perante o judiciário com base constitucional.
posso eu, gestor, invocar o teto financeiro regrado administrativamente, normativamente nesse âmbito, para dizer que não posso conceder aquilo que é solicitado? Se eu disser que sim, eu estarei impondo uma limitação à ordem constitucional por via administrativa, o que não funciona. Portanto, isso é uma crise. Eu tenho teto, mas o teto, de fato, pode não existir. E se o teto não existir, o meu planejamento deixa de existir, porque eu faço o planejamento prevendo o teto. Isso cria uma crise enorme. Uma crise de gestão e uma crise de assistência. A segunda lei, que não é do nosso ordenamento, a lei de Hart, no inglês, que é a lei da inversão dos cuidados de saúde. Diz o Hart, na medula do seu trabalho, a oferta de cuidados médicos de boa qualidade tende a variar em sentido inverso ao das necessidades em saúde da população servida. Né? Os efeitos dessa lei se acentuam onde os cuidados médicos estão mais expostos às forças de mercado, atenuando-se onde essa exposição é mais reduzida. Ou seja, você concentra recursos da saúde, não apenas orçamentários, mas o aparato da assistência, para núcleos da população, ou segmentos ou faixas populacionais, que não são as que mais precisam. Nós não percebemos isso na nossa prática? Eu percebo isso na minha. Né? Ou seja, quem é que tem acesso ao judiciário para falar o dado da judicialização, não ficar apenas nas lógicas de gestão? Não são, certamente, na sua maioria, as pessoas mais pobres, porque essas sequer têm informação para buscar um auxílio que lhes permita reivindicar em juízo qualquer coisa que lhes falte. Ainda, segunda referência à lei de Hart, né? A lei assume que os mais ricos conhecem os caminhos e têm mais disponibilidade de recursos para a utilização de serviços e, portanto, tendem a receber uma atenção diferenciada e especializada. O uso da rede aponta a direção inversa das necessidades da população. Por último, nos desdobramentos do trabalho de Hart, ele sinaliza a tendência de iniquidade do sistema de serviço de saúde. O nosso sistema é iníquo, né? É iníquo. Dá para se perceber isso de várias formas, embora a Constituição fale de igualdade. A Constituição fala, e é hiperprincípio, que vale muito mais que qualquer princípio. Fala em igualdade, mas a tese de Hart, que infelizmente é demonstrável na realidade, fala o contrário, o nosso sistema é iníquo. Ou não é? Né? Se nós pensarmos nas populações pobres, que ainda no Paraná, no centro do estado, ainda sofrem muito com males bíblicos como a hanseníase, mal de Chagas, leishmaniose, são doenças da pobreza. Onde está o investimento disso? Onde está a prioridade? Os chamados vazios sanitários, onde não há praticamente o Estado, mas pessoas vivem lá, mas não são pessoas com poder de informação, poder de influência, poder de prover a defesa de seus próprios direitos. Não, o Estado não está lá. E, no entanto, diz a Constituição, né, numa triste ironia diante da nossa realidade, que somos iguais. Não somos. A lei de Hammer. E esse dado é muito interessante. Isso aqui é o que nós temos nas nossas mesas, nos nossos processos, na veia. Se há leitos hospitalares disponíveis, eles tendem a ser usados, independentemente das necessidades da população. Ou seja, um hospital com 40 leitos, se ele incorporar mais 20, em pouco tempo os 20 estarão ocupados. No final, para não cansá-los com a leitura, uma das conclusões desse princípio, dessa lei de Hammer, é que a capacidade instalada determina o uso. Isso é muito interessante, porque nós tendemos a imaginar que a necessidade é que determina o uso. Não, aqui é a capacidade instalada. Você produz. Eu lembro de um caso aqui no Noroeste, já faz alguns anos, na região Noroeste, uma região meio próxima da divisa com Mato Grosso do Sul, que nós tínhamos ali uma situação muito interessante. Serviço de tomografia, que não existia na região, eram 1 ou 2 aparelhos, uma região muito grande, um pedaço enorme do Paraná, e pronto. Era aquilo que havia, as pessoas se acomodavam em filas para usar esse serviço diagnóstico. Um grupo de médicos da região se organizou, comprou um aparelho para fazer esses exames, e em muito pouco tempo, o número de pacientes que precisavam do exame quadruplicou. É evidente que os médicos precisavam usar o aparelho para pagá-lo.
tem isso. Mas a questão não é essa, que é um problema privado do prestador do serviço. O problema é, como é que se explica 4 vezes mais, em muito pouco tempo, a demanda por exames que antes não era dessa forma, o volume de pedidos não era dessa forma. Isso se explica de 2 formas, que tem que se escolher qual o caminho. Eu não escolhi. Não é? Ou você tinha uma demanda reprimida e ela surgiu com a compra do equipamento, ou o equipamento criou a demanda. Tem que se escolher qual o caminho, mas será um dos 2. Mas ambos estão, ou pelo menos o segundo, está dentro da lei de Hammer. Entre os estrangeiros, um brasileiro que honra a literatura sanitária brasileira, que é o professor Eugênio Vilaça Mendes, que diz assim, a lei que ele cria, é um estudo muito longo que ele faz, chama-se Lei da Variabilidade na Prestação de Serviço de Saúde. Isso tem muito a ver com o tema da conversa de hoje, leitos, consultas, etc. Diz o professor Eugênio o seguinte, a variabilidade de condutas na prestação de serviço de saúde estabelece-se pela disponibilidade dos serviços, pelas preferências culturais, pela ideologia das escolas médicas, pelo padrão estrutural e financeiro dos incentivos. Não se explicam, muitas vezes, por evidência clínica, nem pela necessidade da população. Isso é o modelo brasileiro de fazer a saúde. Isso serve tanto para o modelo público quanto para o modelo privado, que é o sistema de saúde suplementar. Não é? Portanto, preferências culturais. Nós temos isso. Eu até faço uma brincadeira, né, que o SUS tem referências, né, para encaminhar doentes para centros de atendimento, onde, no local da sua residência, não existam esses serviços. São as referências, depois tem as contra-referências. Só que eu disse, bom, nós temos as referências no SUS, mas nós temos as preferências também, quando as pessoas preferem serviços. Isso, na lógica da pessoa que está doente, é muito compreensível e defensável. Às vezes não será tanto assim na lógica do sistema, que tem que prover a todos. E não pode o sistema comportar eleições subjetivas dos milhões de brasileiros que se servem diariamente deles. Há que encontrar um meio termo para dizer sim para a maioria e para, eventualmente, dizer não para as escolhas de alguns. Eu quero me tratar com o doutor fulano de tal. Isso é uma questão de preferências que temos, vem da nossa cultura de consumo em saúde. Nós somos, em saúde pública, a gente é muito traído em saúde pública pelas nossas lógicas de consumo. Isso desregulamenta, isso desregula, desfuncionaliza o sistema. Ideologia das escolas médicas, né? Eu me lembro do relatório Flexner, em 1910, que muda o eixo do tratamento, ainda hoje ele é prevalente nas nossas lógicas de saúde, a lógica forte na área médica, a lógica forte no hospital, aquela tecnologia em saúde hard. É isso, né? Ideologia das escolas médicas. Quem não sabe que hoje estudantes de medicina, em tantas escolas, são abordados, já na fase de formação, por produtores de bens em saúde, que já lhes oferecem algumas oportunidades, algumas benesses, algumas facilidades, e pronto. Cria-se um vínculo que muitas vezes se estende por muitos anos. Então, enfim, não preciso lhe dizer mais disso, porque isso é, infelizmente, corrente. E nós temos de Dowling, que é um trabalho de 97, é a lei da caneta do médico, que até o professor Vilaça Mendes cita muito. Os médicos tomam suas decisões no sistema de serviço de saúde e as concretizam através de registros escritos, por suas canetas ou computadores. Em 97, talvez não fosse tão importante o uso de computador como hoje é, 20 anos depois. Daí a tendência universal de que parte mais significativa dos gastos dos sistemas de saúde é realizada pelos médicos com sua autorização escrita, quer de forma virtual, quer de forma física. Para ter uma ideia da influência da caneta do médico, nos estudos de Dowling, mas ele se reporta a esses estudiosos, se a gente pegar o bolo da saúde, e que o professor Eugênio, que eu cito embaixo, que ele diz, 70% nos estudos dele, dos gastos de saúde, vem da caneta do médico. No estudo de Dowling, ele se reporta a 2 outros estudos que dizem o seguinte, do gasto em saúde, 45% dos recursos vai para internamento. E medicamento... não, vamos ler de forma correta. Os internamentos consomem 45% dos recursos do sistema de saúde e os medicamentos de 10% a 20%. Isso num padrão internacional de avaliação. O Brasil poderá, claro, comportar algumas variações, mas não vai fugir muito dessa lógica. Não vai fugir muito dessa lógica.
E ali eu tenho uma palavrinha que eu até negritei, que é o seguinte: nós estamos discutindo aqui, no âmbito do Poder Judiciário Federal, como discutimos no Poder Judiciário Estadual, no âmbito dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, enfim, todas as instituições que trabalham, mas que também se interessam por esse tipo de assunto, que nós estamos a racionalizar as nossas práticas de judicialização, de decisões, para tentarmos transformar a judicialização em saúde no Brasil em algo um pouco mais tolerável, em termos de custo, em termos de volume de processos, enfim, reduzir isso a algo que seja passível de você não estranhar, de você não, muitas vezes, se horrorizar sobre os volumes que hoje são judicializados no país, né? Mas aí é que está uma questão que me parece importante. Nós conversamos entre nós, o Ministério Público tem 2 grandes foros nacionais de saúde, a magistratura tem o seu, mas nós conversamos entre nós. Cada categoria, cada corporação consigo mesmo. Não é comum conversarmos como comunidade jurídica que somos, com a OAB, com defensoria, etc. Isso não é comum. Isso já empobrece muito, porque é a visão de nós para nós mesmos. Estamos pregando para nós, que muitas vezes já estamos convertidos. Não temos interlocução com o prescritor. É muito difícil abordar, porque toda a origem de 70% dos recursos do SUS sai da caneta do médico, e nós não conversamos com o Conselho Federal, não conversamos com o Conselho Regional. E agora, muito recentemente, no Comitê do Paraná, por iniciativa da doutora Luciane Veiga, que é a coordenadora aqui do Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que se estabeleceu uma tratativa com o CRM para ver que racionalidade podemos ter em torno disso. Porque nós estamos perto do limite em que não poderemos avançar muito para organizar esses números, para reduzi-los, sem reduzir direito da população. Há que conversar com quem determina o gasto. Por quê? Porque o médico, quando prescreve, ele é ordenador de despesa. Ele não é só um profissional de saúde, ele é, para fins legais, um ordenador de despesa. Motivado por, enfim, quais interesses, quais conhecimentos. Muitos médicos, e não é culpa deles, porque a realidade, infelizmente, dita que assim seja, muitos médicos estão no interior remoto desse país, a única possibilidade de informação, de atualização, é o propagandista do laboratório. Isso acaba influenciando a lógica dele de prescrição. E nem sempre, aliás, muitas vezes, o que o propagandista vai lá alardear e vai cumprir o seu papel de divulgar um produto novo, está na oferta do SUS. Mas, muitas vezes, para aquele mal, o SUS já tem algo pré-estabelecido, que sequer é conhecido, que sequer é avaliado como passível de uso antes da droga nova alardeada pelo propagandista. E temos também, na indicação de um leito hospitalar, de uma consulta especializada, enfim, do que for, a própria assistência farmacêutica, nós temos um cacoete, que é, para nós da área jurídica, uma receita médica equivale ao direito à saúde do cidadão. É como se fossem sinônimos. Não são, necessariamente, não são. Mas para nós são, porque não temos poder de enfrentamento. O Poder Judiciário, agora com a organização dos NATs, vai ter um poder de fogo muito melhor do que tinha antes, porque vai ter assessoria de profissionais de saúde, a maioria médicos, que poderão dizer da razoabilidade técnica daquilo que está sendo pedido. Mas até então eram 100% reféns do que era pedido. E o que era pedido pelo médico, para nós, era igual ao direito de saúde daquele cidadão, naquele momento, em razão daquela situação. E nesse fenômeno de pedíamos consultas especializadas, pedimos leitos, nós fragilizamos os municípios. Os municípios são os entes federativos com menor possibilidade de resposta a essas demandas e são os mais acionados. Em segundo lugar, os estados. Em terceiro lugar, a União. No câncer é um exemplo claríssimo disso. Financiamento 100% federal. As ações na justiça estadual vão contra municípios, que são condenados. Um município como Cerro Azul, que está entre os 10 piores no IDHM do estado, dos 10 mais pobres, tem ações de câncer, 10, 15 mil para 1, 2, 3 pacientes. Um município pobre, isso faz diferença. Então, o que acontece? Por conta daquela questão do artigo 23 da Constituição, ou seja, da solidariedade dos entes federativos, há um consenso já de anos de que se pode acionar qualquer um deles.
Isso é absolutamente desregulamentador da estrutura do sistema. O sistema foi concebido na lei para cada ente federativo ter atribuições que são solidárias no conjunto, mas eles não são responsáveis por tudo ao mesmo tempo. E nós, na nossa formulação jurídica, é como se assim fosse, mas assim não é. E o que acontece? Quando eu imponho ao município algo para o qual ele não se planejou, porque está fora do que normativamente lhe compete prover em saúde, e isso custa muito dinheiro, o desregulamento do município, ele pode cobrar do Estado, se o Estado for o devedor daquele bem, pode cobrar da União, se for a União a devedora daquele insumo, mas não vai receber. Administrativamente, a União diz que não ressarce, fica em aquelas pendências administrativas que não se resolvem jamais, e o município acaba absorvendo isso. O que acontece? Com a ordem judicial do medicamento do câncer para um medicamento pequeno, para um município pequeno, com a ordem não vai o recurso para aquilo sai do fundo de saúde, que está projetado para atender a pensão básica do município. Então, talvez temos, isso está enunciado numa das jornadas do CNJ, temos que ter a percepção de qual é o ente federativo efetivamente responsável, porque a União, desculpem, os senhores são juízes federais, não estou fazendo nenhum ato de contrição contra a União, mas nesse aspecto, nesse exemplo, assim se passam as coisas. Diz o professor Gastão Wagner dos Santos o seguinte, professor lá na Unicamp, enfim, e outros, uma pessoa muito acreditada, diz assim, como é que ele vê os municípios nessa cena de pedir estudos, leitos, baixo grau de planejamento, com subfinanciamento, sobreposição de papéis e de responsabilidade, compondo um caos de governança impossível. É nisso que se transformaram os municípios brasileiros. Caos que está descrito nessa imagem. O que acontece com os municípios? Sobrou para eles pagar a conta da população. A União, que em 1992 financiava 72% do custo público da saúde, em 92, hoje, paga 42% do custo da saúde. Uma regressão brutal de investimento. O Estado varia. No Paraná, a situação é ruim. De 2000 a 2013, a fonte é do Ministério Público do Paraná, porque são ações que nós temos umas 10 ações contra o Estado. De 2000 a 2013, o Estado jamais cumpriu a emenda 29. Ou seja, para chegar ao mínimo, o que nós cobramos nessas ações do Estado é algo hoje em torno de 6 bilhões e 216 milhões. Isso para o Estado chegar ao mínimo que, pela Constituição, emenda 29, deveria colocar. Ora, com essas duas regressões, que são brutais, são selvagens, sobra para os municípios, que tem que colocar 15% na saúde, e a média nacional deles é 23%. No Paraná, é 25%, tem municípios como o Paraná vai com 32%. E não consegue fazer frente, né, a certo deságio de orçamento da União e dos Estados. Se nós tivermos que pensar proteção judicial, tem quatro formas de nós imaginarmos, se nós pensarmos organizadamente sobre o montante de atividades que de alguma forma, enfrentamos na nossa atividade. O direito individual judicializado, ele tem uma cogestão judicial, uma decisão, ele tem uma incorporação tecnológica, um alto custo pressuposto, não há judicialização individual para coisas de atenção básica, as demandas sempre têm um custo elevado, e o direito individual judicializado tem a influência forte do prescritor, a velha tese de Fleming e Eugênio Vilas. Tá bom. Um outro tipo de perceber a judicialização é o direito individual não judicializado, aquele que está na rede pública. É de gestão pública, planejamento e execução não conexos. É exatamente isso. Você tem um plano de saúde e tem uma execução que não bate com o plano. Muitas vezes o plano está lá porque há uma determinação legal para que lá ele esteja mesmo, esteja composto, esteja feito, mas o que o gestor faz, muitas vezes por instâncias do prefeito, do próprio governador, é cumprir promessa de campanha que não está no plano. Portanto, muitas vezes você tem planejamento desconectado da execução. Baixo investimento em prevenção e reduzida fiscalização. Esse é o plano do direito individual não judicializado em saúde. Agora, coletivamente, como somos? O direito coletivo não judicializado, gestão pública, planejamento formal, baixo ou nulo investimento em prevenção, reduzida participação e controle da comunidade. A comunidade não é chamada nesse país, a sociedade civil não organizada não é chamada em nenhum momento para dizer da sua percepção de saúde.
Não obstante, no artigo 198, inciso 3º, diz lá 3 diretrizes do sistema. A terceira é a participação da comunidade. E a Constituição não falou em sociedade, falou em comunidade. Comunidade onde as pessoas vivem. A sociedade é um ente abstrato, ninguém mora na sociedade, as pessoas moram na comunidade. Ela que tem que ser ouvida, não é ouvida. A vender um pouco o peixe, que é um peixe bem pequenininho, espero que ele cresça. A gente está fazendo aqui no Ministério Público, estamos iniciando por um município de Cerro Azul, consorciados aí com a Secretaria de Estado, Secretaria do Município, o Ministério da Saúde, um programa muito simples. Obviamente, acordados com o prefeito, com um membro do Ministério Público local. Vamos ouvir a população. Qual é a percepção de saúde que elas têm? Daquele território, que por acaso é um território muito pobre. O que precisa? Discutir a dimensão do direito à saúde deles, lá uma audiência pública, aberta, isso possa ser documentado. Com o compromisso de todos presentes, que eles vão eleger uma prioridade que o poder público vai se empenhar para poder oferecer e resolver. Por quê? Porque há mais legitimidade. Isso não é nada contra gestor, isso não é para substituir o Conselho de Saúde, é para agregar legitimidade ao processo, é para dar curso ao que diz a Constituição, ouvir a participação das pessoas. Porque nós não vamos num posto de saúde, nós não vamos para um pronto-socorro do sistema como sociedade organizada, nós vamos como cidadãos comuns. Ali nós somos a sociedade civil desorganizada, que sofre os serviços, muitas vezes, e não é ouvida. E a linha é essa. O trabalho é muito mais complexo para fazer e para elaborar, mas essa é a medula que estamos fazendo. Na linha, exatamente, temos uma percepção do que as pessoas pensam do sistema, elas não são consultadas. Né? E ouvi-las significa, para o gestor, muitas vezes, uma excelente auditoria. Uma excelente auditoria. Né? O direito coletivo judicializado, em contrapartida, né? Ele tem cogestão judicial, baixa incidência estatística. Vocês viram lá, numa imagem anterior, que apenas 2% das questões em saúde no Brasil são judicializadas, coletivas, 2%. Então, é de baixa incidência estatística, reduzido o percentual de êxito, porque nesses 2%, a chance de êxito que temos, nós, proponentes, no judiciário, de uma forma geral, são muito restritas, porque aí vigora a ética da... voltamos a Max Weber, né? Aí não vigora a ética da responsabilidade, né? Você tende a decidir questões coletivas, ao contrário do que disse Bob, do que disse Max Weber, com lógica de convicção. A coisa não fecha, a conta não fecha. E aí, o problema, e a última frase, a última expressão que eu uso, quando o direito coletivo é judicializado, é o custo das nossas soluções. As nossas soluções, nós, da comunidade jurídica, impomos soluções num processo em que há interesse coletivo, isso tem um custo enorme. O custo de causar problemas, inclusive, não apenas o custo de remunerar ou custear algo que, eventualmente, se conceda. E aí que está, e com isso eu meio que me aproximo para o final, do que talvez pudesse lhes dizer, é de que, e essa linha que eu prossigo, nessa linha que eu prossigo até o final, a gente está discutindo, talvez, muito, nas nossas instituições, Ministério Público, Magistratura, a judicialização como um fenômeno posto. De fato, ele está posto e precisa ser discutido. O que eu coloco na mesa é talvez um outro prato, com outros talheres. Ou seja, essa judicialização que nós temos hoje no judiciário é uma judicialização decorrente daquela que não há. Há um trabalho da professora Sônia Fleury que diz isso com mais letras e com mais luz. Mas o raciocínio eu já o tenho há muitos anos. Por quê? Como nós não operamos em ações que visem diretamente corrigir estruturas do sistema e apenas operamos pedindo algo para o sistema, como se o sistema fosse uma grande dispensa, um grande reservatório de bens e serviços, e vamos lá pedir coisas. Vamos lá pedir coisas, o judiciário a conceder isso, mas não percebemos que há falhas que devem ser corrigidas e em cima das quais, sobre as quais, não incide judicialização. E chama atenção, faço isso perante os senhores, mas porque faço isso com meus colegas também, o Ministério Público tem um papel importante ainda a avançar nisso. Não estamos propondo as ações melhores, embora absolutamente devidas às que propomos. Salvam vidas, corrigem direitos que não estão sendo... corrigem distorções de direitos que não estão sendo respeitados pelo administrador. Há disso. A questão das filas. Eu estou vendo um papel ali, já deu, não? Isso. Mais 30 minutos. Não, eu estou terminando.
aqui, ó, a questão das filas, eu quero só dar um exemplo para vocês, uma coisa bem prática. Eu estou tentando criar cenários de filas, falar das questões que temos mesmo, para ir um pouco além do fio central da... Nós estamos fazendo escolhas éticas com as filas. Esse dado eu trago de um acórdão da África do Sul, que é o que a gente está fazendo, só que lá a Corte Constitucional, ela, de alguma forma, oficializou. Por que ela disse assim? O senhor Sobremoney sofria de doença renal crônica aguda. Quando entrou em crise, foi ao hospital público. Após diagnóstico, submeteu-se a hemodiálise. No entanto, a direção do hospital disse que só poderia receber tratamento emergencial, uma vez que depois deveria aguardar na fila para tratamento. Pela circunstância de sofrer de isquemia no coração e diabetes, o hospital disse que ele era um candidato improvável para receber transplante e priorizou outros para atender o tratamento. O hospital fez o melhor uso dos equipamentos que dispunha ao atender outros que possuíam melhores chances de se beneficiar de transplantes renais. Nossa corte decidiu por unanimidade que, nessa circunstância, o pessoal médico aplicou um critério compatível com os parâmetros e valores constitucionais. Pronto, é a África do Sul, mas isso podia ter sido dito aqui. Estamos escolhendo, nessa altura, quem vai morrer e quem vai viver, por critérios de estrutura do serviço, como o sistema não se adequa, como o sistema não se prepara para receber a demanda que lhe é exigida, temos que escolher o judiciário, particularmente, no fundo e ao fim, quem vive e quem morre. A questão das filas é isso. Quando eu tenho 8 leitos na UTI, me chegam 2 doentes num acidente e que precisam do leito, o médico intensivista vai ter que resolver quem sai, portanto, quem tem chance de morrer e quem entra. É isso que estamos fazendo o tempo todo. Isso é uma questão ética, não é uma questão jurídica, porque nada nos autoriza, sequer ao médico, muito menos a nós da comunidade jurídica, fazermos essas escolhas. Isso não nos foi dado pela Constituição. E isso não nos foi dado pelos cidadãos. Mas estamos a isso, porque a isso estamos condenados. Decisão há que ser tomada, ações devem ser propostas, pronto. E será disso o nosso futuro? A fila municipal, quantas filas temos? Eu tentei reduzir a questão dos leitos, das consultas, porque tudo tem um pouco a ver com espera e com fila, ou lista. Nós temos uma fila no município, nós temos uma fila na região, nós temos uma fila no Estado e temos uma fila na União. Só aqui, pensando em grandes blocos, nós temos 4 filas. Mas não são 4 filas, são dezenas e dezenas de filas. Por exemplo, eu vou pular essa, porque já não... Vou pular a questão do tempo de espera na fila, que nós temos uma situação muito iníqua no sistema público de saúde. Qual seja, a ANS regulamentou para os planos de saúde, dando 2 dados da resolução 259, que diz assim, tempo de espera para uma consulta de especialidade, 14 dias. O SUS, qual é o prazo? 0. Não tem prazo. 27 dias úteis por internação eletiva. No SUS, o eletivo só vai no dia que não tiver nenhuma urgência, sempre tem urgência. Aí, de repente, cria bolsões enormes de eletivo, você faz mutirão. Não resolve, vamos esperar bravo. E aí somos iníquos dessa forma, porque quando a Constituição fala de saúde e direitos de todos, 196, ela não fala no SUS, ela fala no SUS e na saúde suplementar. É igual para todas as tribos. Mas a tribo do SUS não tem esses prazos que protegem, e nada contra, isso está certo, as pessoas que se servem no sistema privado. Em alguns momentos eu penso em invocar essa regra em situações compatíveis com a invocação, porque não é possível que o doente assistido por medicina paga tenha garantias, tenha formas de proteção que o doente, entre aspas, público não tem. Como é que funciona o doente público? Funciona assim, Decreto 7508. O acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde será ordenado pela atenção primária e deverá ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico. Ou seja, fila no SUS não tem essa data da ANS. Ou seja, você faz uma lista que tem um critério cronológico, esse critério cronológico ele é, digamos assim, vencido, quando necessário, pelo critério do risco. Então, você fica numa longa fila, por um longo tempo, você está no 10º lugar. Se o 100º tiver um episódio de agravamento, ele vai passar na sua frente. A fila funciona assim, sem tempos, sem respeito às pessoas, sem um dimensionamento que, pelo menos na saúde suplementar, já existe.
Bom, aqui eu vou passar, porque, de fato... E eu quero terminar falando... Bom, mas então, você faça essa pregação toda, porque a judicialização que interessa não é apenas essa que está posta, mas aquela que previne a judicialização que aí está. E pronto, vou dar um exemplo apenas, com isso eu concluo. Nós temos 10 filas de espera no município de Curitiba. Espera para quê? Consulta especializada. Tá? E o que acontece? Nós mapeamos as 10 maiores filas para especialistas. O que aconteceu? Nós não fomos ao judiciário dizer, olha, existem tantas mil pessoas para essa especialidade, e a gente entra com uma ação, obviamente é demonstrável a necessidade das pessoas, é razoável imaginar-se que haja um provimento positivo. Acontece que nós entramos com essa ação, ela vai resultar em proveito quase zero para qualquer pessoa, quer para o judiciário, quer para o Ministério Público e, principalmente, quer para os usuários que estão na fila. Por quê? Porque não há hipótese de uma ordem judicial que manda atender 5 mil pessoas que estão na fila que isso se viabilize. Você não tem profissional, você não tem local, você não tem equipamento, você não tem estrutura, você não tem rede. A ordem não cria isso. Você tem que trabalhar com mecanismos de mediação, de negociação, administrativos mais complexos. A ordem cria a condição de atender uma pessoa que precisa de medicamento. A ordem cria a condição de conceder um leito, principalmente se for de UTI. Cria, mas para todos que precisam, não. Então, a nossa lógica é trabalhar a fila e as suas causas. Bom, essas são as lógicas que nós trabalhamos as filas. Leito de UTI. Vejam o que acontece, porque você tem que interpretar o dado. Em Curitiba, existente hoje, no total, nós temos 696 leitos. 321 do SUS, 375 não SUS. Certo? Qual é? Há algo errado aí. Por quê? Por todos os levantamentos existentes, 75% da população usa SUS e 25% plano privado. Ora, os leitos dos planos privados são superiores aos da rede pública, que, teoricamente, atende 13 vezes mais usuários. Portanto, há um cálculo errado, há um subdimensionamento dramático na oferta de leitos, comparativamente àqueles da iniciativa privada. Então, é a lógica do 25 por 75. 25% da população que tem o saúde suplementar tem 375. 75% da população que é SUS tem 321. Aí você vai, então vamos descobrir como é que se faz o cálculo. Existe portaria que trata disso. Essa é a fórmula para você chegar no cálculo. Né? Quer dizer, isso me dá um nervoso, essa fórmula. Porque cada um desses elementos dessa fórmula aqui constitui uma variável que o poder público não objetiva. Ela flutua. E como ela flutua, você não tem o cálculo correto. Então, pronto, eu vou pedir o quê para o judiciário? Baseado em qual soma, em qual estimativa? É disso que se trata, as dificuldades que nós enfrentamos. Mas temos que enfrentá-las. Ou isso, ou vamos estar condenados ao velho padrão brasileiro de pedir A para B. E todo o resto do alfabeto que precisa daquilo não vai ter. É uma visão um pouco mais igualitária que se pretende, que se procura estabelecer em relação a todos que necessitam do aporte de saúde. A fila de cardiologia. Nós tínhamos em 2012, quando começamos isso, obviamente que isso não é papel do Ministério Público, isso é feito congregadamente com o gestor, por óbvio, né? Mas quando começamos a interferir nesse processo, havia 12 mil pessoas aguardando uma consulta para cardiologista. A demora é de 4 meses e quase 5 meses. O que aconteceu em 2016? A gente reduziu praticamente a metade a fila, mas com 5 meses de espera. O que aconteceu? Aconteceu, provavelmente, é isso que a gente está investigando, a gente diminuiu a fila quase 50%, o tempo de espera é o mesmo. Qual é a lógica disso? Diminuíram os prestadores. Tem isso também. Tem que interpretar a fila, porque você diminui, tinha que melhorar o tempo de espera. Não melhorou, ficou o mesmo. E a lógica é, diminuiu a oferta do serviço. Pneumologia em Curitiba. Nós começamos com 4.867 em 2012, em 2016, 3.500. E o que acontece? Segundo essa portaria que regula isso que eu estou lhes dizendo e muito mais, que é a 1.631 de 2015, acabou, eu sei. Nós tínhamos que ter na cidade 42.500 consultas ano. Não temos. Aí você vai para juízo, invoca a portaria, e a própria portaria diz que não é vinculativa, ela é meramente sugestiva. O gestor vem com a argumentação, muitas vezes até crível, da ausência de recurso, e ficamos por isso mesmo.
para terminar, hematologia, para sair de Curitiba, trabalhamos a fila em Toledo. O que havia em Toledo? Cidade com 133 mil habitantes. Quem precisava de hematologia ia para Curitiba, no sistema de TFD, 1 ano de espera. Né? Aplicando os termos da portaria 1631, a ideia é exigir do município que tenha um hematologista lá, porque o padrão da portaria é um hematologista para cada 100 mil habitantes. Toledo está acima do piso. Tinha que ter, não tem. Então, o município gasta com transporte, aumenta a fila em Curitiba, a demora dos pacientes, enfim, se não é razoável, se pode contratar um hematologista lá. É pensando nessas lógicas, que eu coloco muito rapidamente, muito descabeladamente para os senhores, o tempo me aflige, é um horror, que eu espero ter proposto que se pode ter uma visão para além da judicialização que nós temos. Uma visão que, aqui no Ministério Público do Paraná, procuramos estimular os colegas a ter essa percepção, ter essa prática, ter essa... Não propor o judiciário apenas, embora isso não se possa descartar, embora isso seja rigorosamente necessário, aquilo que falta para alguém. A gente tem que pensar naquilo que falta para todos. Enquanto isso não for dessa forma, o sistema, apesar da Constituição, será iníquo. Eu lembro aos senhores que sempre que o sistema funcionou para todos, funcionou melhor. Quem de nós, que, por infelicidade, sofre um acidente, não vai para um pronto-socorro público? Quem de nós não foi vacinado, imunizado com vacina pública? Quem de nós, também não desejo, obviamente, isso a ninguém, que seja portador de HIV, não tem o melhor programa público do mundo? Quem de nós, que precisando de transplante, não tem um dos melhores sistemas públicos do mundo? Por que são bons? Porque não são para pobres, são para todos. Bom, e se é para todos, é assim que deve ser. Eu termino pedindo desculpas a todos pelo exagero do tempo e a pobreza das palavras, com uma imagem que me ocorre do velho professor Eugênio Raul Zaffaroni, por todos nós conhecido. Ele tinha uma imagem que me parece útil para encerrar um pouco que havia para dizer. Ele dizia assim, não se treina futebol dentro do elevador. De fato, não se consegue treinar futebol dentro do elevador. A gente tem que sair do elevador, tem que sair do gabinete. Aliás, isso é uma proposta, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, convidando os magistrados a ir nos hospitais, a ir em centros de tratamento de câncer, a conhecer a realidade. Tem que sair do elevador. Eu proponho isso todo dia para os meus colegas. Muitos estão saindo do elevador. Por que sair do elevador? Para tentar melhorar o sistema de loteria, que é hoje um pouco a prática do nosso sistema. Né? Você está numa fila de espera, você procura uma consulta especializada, você precisa de um leito, mas você está numa loteria. Né? Alguns ganharão, muitos perderão, como é próprio o princípio geral das loterias. Infelizmente, temos que enfrentar. Para enfrentar essa loteria, precisamos sair do elevador. Muito obrigado.